Queridos, que prazer é estar com vocês. Eu digo que é estar de volta a casa, né? Essa é a minha casa, vocês são meus queridos. Muitos anos a gente esteve aqui com vocês e o nosso coração está com vocês. Essa é a nossa igreja amada, nossa igreja onde a gente aprendeu muito, especialmente com a vida dos nossos queridos bispos. Não sei se vocês sabem, nós conhecemos o bispo Francisco em 1995, antes de ter Sara Nossa Terra aqui no Rio de Janeiro. Na realidade, era uma reunião de célula lá no Atlântico Sul, na Barra, na casa do condomínio do bispo Wellington. Na época tinha o salão de festa lá. Nós começamos a reunião, convidados por um amigo meu, e o Erle, pastor Erle, não sei se vocês sabem, ele é parente da minha esposa, tem um nível de parentesco. E nós conhecemos a Sara Nossa Terra naquele período. Depois acompanhamos a passagem pelo Praia Linda, Teatro da Barra, Terra Encantada. Antes disso, nós fomos para Brasília. Durante 10 anos estivemos em Brasília, junto com os nossos bispos Rodovalho, Bispa Lúcia. Retornamos em 2006 para o Rio de Janeiro, depois de 10 anos em Brasília. Estivemos à frente da Igreja do Sol, a Igreja do Mé, durante 7 anos. E hoje, eu digo hoje não, há cerca de 2 anos e meio, nós temos o privilégio de estar com a nossa igreja, Sara Nossa Terra, lá em Paris. Que, aliás, eles estão online conosco, alguns deles estão online conosco. Já tivemos o culto hoje, seria 6 da manhã aqui. Lá nós estamos 4 horas à frente. E hoje tivemos o nosso culto, tivemos a nossa ceia online. Nós estamos na França em confinamento, então toda a igreja está online. E viemos aqui para estar com vocês. E o meu coração se alegra muito de chegar perto de vocês. Se alegra muito de ver essa igreja firme, consistente, amando a Deus acima de tudo e vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver. Viver o verdadeiro evangelho. Amém? E hoje eu tive o convite do bispo Francisco, essa semana nós almoçamos, e ele nos convidou para estar aqui pregando, e recebi como tema a campanha das causas impossíveis. E eu queria falar um pouquinho sobre essa visão do impossível. Eu vejo que esses dias, eu não vejo dias mais propícios para falar de impossível do que o período que nós estamos vivendo. Aliás, não sei se vocês perceberam, nós vivemos hoje dias de medo, dias de insegurança, dias de um sentimento de insegurança que passa por todo mundo, menos em Caxias, já. Eu descobri que em Caxias o pessoal não tem medo. Ontem eu estive em Caxias ontem, fui pegar um carro do meu irmão lá, ele me emprestou um carro, eu fui lá pegar, descobri que o pessoal lá não tem medo, ninguém usa máscara, está todo mundo fazendo... A Baixada é outra coisa. Mas a gente vê as pessoas com medo, com uma insegurança, com uma angústia muito grande. E quando eu vejo esse ambiente, quando eu vejo essa realidade tão nua e tão crua perto de nós, eu me pergunto, aonde está a nossa fé? Aonde você pendurou o seu coração? Onde está a sua mente? Eu quero falar para vocês algo que talvez vá de encontro ao que você está pensando. Mas eu quero dizer para vocês que esse não é tempo de se acovardar. Esses tempos são tempos de avançar. Por mais que você escuta as prédicas de hoje em dia, especialmente na imprensa, que esse é um tempo de medo, um tempo das pessoas ficarem acolhidas, lá muito recolhidas. Não.
esse é um tempo de uma grande oportunidade de Deus para nossas vidas. Eu queria que você começasse a enxergar esse tempo com outros olhos. E eu, para isso, queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 17, a partir do verso 14. Nós vamos fazer uma leitura sobre uma situação de crise, onde tem enfermidade, onde tem oração, onde tem resposta, não tem resposta, tem todo um contexto muito parecido com os dias de hoje, onde coisas que parecem impossíveis, as pessoas não conseguem encontrar resposta. Diz assim: quando chegaram a multidão, aproximou-se de Jesus um homem, que ajoelhando-se diante dele disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não o puderam curar. Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrereis? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não podemos nós expulsá-los? Jesus olhou para eles e disse: por causa da pouca fé de vocês. Pois em verdade eu vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Queria que você terminasse comigo, declarando isso comigo: e nada vos será impossível. Olha, para o ensaio, para alguém que está às 2 da manhã querendo dormir, ficou maravilhoso. Agora, para uma turma disposta, como carioca, que gosta de gritar gol, não. Vamos lá. E nada vos será impossível. Deu para treino. Agora vamos de vez. E nada vos será impossível. Ficou meio desarrumado, mas a gente pode fazer melhor. Vamos fazer melhor? Vamos lá. E nada vos será impossível. Legal, legal, que bom. Essa cena é uma cena trágica. Você tem doença, uma doença muito séria. Você vê um pai desesperado. Você vê consequências de risco, como essa criança caía no fogo, na água. Você vê a busca. E além de você ver a busca, você vê tentativas com frustrações. Eu ontem conversava com um rapaz, sim, ele já foi meu discípulo, hoje é o meu coach, eu tenho sido coach dele, e eu falava para ele uma coisa que muitas pessoas parece que não entenderam a beleza dessa palavra. Eu quero ensinar para vocês, se é que a gente pode falar ensinar, existe uma palavra poderosa na vida das pessoas e que as pessoas ignoram o poder dessa palavra, chamada fracasso. Vocês sabiam disso? Existe um poder maravilhoso na palavra fracasso. Existe uma tendência das pessoas que quando se defrontam com fracasso, as pessoas parecem que elas acabam desistindo da vida. Quando acontece algo ruim, as pessoas acabam desistindo de que elas têm direito de serem felizes. Elas têm direito de conquistar o inimaginável, o extraordinário, têm direito a conquistar a vida abundante. Mas o fracasso parece que dá um carimbo nas costas dessas pessoas
E essas pessoas abandonaram o barco dos seus sonhos, da sua família, da sua empresa, da sua carreira. E dias como esses são dias em que as pessoas têm confrontado de uma forma muito presente essa palavra chamada fracasso. Talvez você que veio aqui hoje tenha vivido uma trajetória onde o fracasso fez com que você tropeçasse. Esse homem chegou diante do Senhor Jesus, contando para ele: olha, até aqui foi fracasso. Porque a gente já levou para a igreja, já fez campanha, as pessoas já oraram. Eles levaram para os discípulos de Jesus, gente. Os mesmos discípulos que, quando você vê no texto, saíram 2 a 2 e curaram enfermos, expulsaram demônios. Mas, quando trouxe aquela situação, não houve resultado que eles queriam. O que eles encontraram foi... O que eles encontraram? Fala comigo. Fracasso. E quando você se encontra com fracasso, as pessoas acabam perdendo a sua perspectiva de fé. E na realidade, eu falei que a palavra fracasso é uma palavra poderosa. Não falei? Agora, por que é uma palavra que é tão poderosa, tem o poder de paralisar as pessoas? E eu vou falar para vocês, as pessoas não paralisam por causa do fracasso. As pessoas paralisam porque elas desistem. O fracasso significa ainda não chegou a hora. É isso mesmo. Fracasso significa ainda não chegou a hora. Tente de novo, aprenda. Tem uma lição para você aqui. Fracasso não define destino. Pelo contrário, o fracasso é uma grande escola. O fracasso nos ensina de que nós poderíamos ter feito grandes coisas, talvez tenhamos dado o nosso máximo, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas ainda não está pronto. Não existe nada que nos ensina mais do que fracasso. Ninguém inteligente passa pelo fracasso sem sair uma pessoa melhor. O mínimo que o fracasso faz é te projetar uma pessoa melhor, mais preparada, mais habilidosa. E esse homem encontrou fracasso, porque ele fez tudo o que estava ao seu alcance. Até que ele falou assim: não, tem algo a mais que eu posso fazer. Tem algo que eu ainda não fiz, que eu preciso fazer. Tem algo que até agora eu não dei conta de fazer, mas agora eu vou fazer. E nesse momento ele vai se encontrar com Jesus. É interessante isso. Ele tinha se encontrado com os discípulos de Jesus. Então, o que você vê nesse texto até agora é o fracasso da pessoa que quer o milagre. Ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, ninguém deu conta. Ninguém conseguiu resolver o meu problema. O meu filho continua doente. Seria como você: Senhor, o meu casamento continua doente. A minha empresa continua doente. A minha situação ainda não mudou. Eu tropecei de novo. Quando Jesus... Aliás, ele chega para Jesus e fala assim: tenha
compaixão de mim. Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa. Eu queria até chamar a atenção para essa palavra perversa aqui. Jesus falou sobre duas coisas diante do fracasso. Jesus confrontou duas atitudes. E quais são essas duas atitudes? Fala comigo. Incredulidade. E ele falou assim, a palavra que nós chamamos aqui como é que dá o nome? Nós chamamos de como é que dá o nome? De perversão. Na realidade, essa palavra é a palavra diasfero no grego, que significa desviar-se do caminho. Em outras palavras, desistir. Diz assim, ó, vocês são uma geração que não acreditam e por isso desistem. A palavra, ela é formada de duas palavras. A palavra dia, que significa por meio de, e a palavra estrefos, que significa virar as costas. É quando você vira as costas para aquilo que você mais quer. Então, assim, vocês têm sido uma geração que não acreditam. Vocês têm sido uma geração que tem desistido. Que quando encontram o fracasso, desistem. Esse não é o tempo de desistir. Esse não é o tempo de olhar para trás. Esse não é o tempo de achar que Deus virou as costas para você. Ninguém pode explicar o que está acontecendo no mundo. Nós podemos criar várias teorias. Mas a verdade é, nós víamos num ritmo onde Deus, em todos os aspectos, na sociedade, na política, onde as pessoas menos lembravam de Deus. Gente, se Deus virar o rosto só um pouquinho da proteção dele para nossas vidas, é eclipse. Se Deus virar só um pouquinho o rosto, é eclipse total. É negrume total. É dor, é morte. A terra existe debaixo de uma permissão da proteção de Deus. A gente não tem ideia de como é o mundo, o ambiente que a gente vive. Viver é um milagre, gente. Quem é da área de saúde aqui? Eu estou falando mentira, gente? Quantos germes, quantas coisas você vive o tempo todo. Viver é um milagre. Às vezes a gente não para perceber como é poderoso viver, como é maravilhoso viver. E as pessoas se esquecem de Deus, se esquecem da provisão de Deus, se esquecem do amor de Deus, se esquecem da graça de Deus, da proteção de Deus, que Deus tem nos protegido, que Deus tem nos guardado, que se hoje nós vivemos, se nós nos movemos, se nós existimos, é por Deus, como Paulo declarou lá no livro de Atos, capítulo 17. E Jesus chega para ele e fala assim, ó geração incrédula e que vira as costas. Quando Jesus faz essa declaração, ele fala assim, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão sofrer desse jeito? Trazei-mo aqui. E quando Jesus olhou para aquela criança, ele repreendeu aquele demônio, e a criança foi imediatamente curada. Em outras palavras, Jesus tem solução para as nossas dores. Eu vou falar de novo. Jesus tem a solução para as nossas dores. Agora eu vou querer ouvir algo mais forte do que simplesmente amém. Jesus tem a solução para as nossas dores.
Gente, isso é demais. Você acreditar nisso, que Deus tem solução para você. Você está no lugar certo. Você está na hora certa. Quando você chega diante de Jesus, saiba disso. Ele tem a solução para você. Olha o que aconteceu. Logo depois, os discípulos se aproximaram de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não podemos? A palavra aqui o verbo é o dínamos, ou significa porque nós não tivemos capacidade de. Em outras palavras, por que nós fracassamos? Eu achei bonita a atitude dos discípulos. Ao invés dele chegar e dizer, mas também ele é filho de Deus, foi ele que fez. Poderia ser isso. Não, ele fala assim, eu quero aprender com o nosso fracasso. Aonde foi que nós erramos? Aonde foi que nós erramos? Jesus, por favor, o Senhor é o nosso mestre. Nós fizemos aquilo que o Senhor manda fazer, mas eu queria saber o que aconteceu, aonde foi que nós não conseguimos chegar lá. Nos ajude a entender aonde foi que nós erramos, o que nós fizemos de errado. Esse é o momento que Jesus chega para eles e fala assim, olha, é por causa da pequena fé de vocês. É por causa a palavra pistos no grego, né, que define fé, ela significa muito mais do que um sentimento. E eu queria hoje aprender com vocês o que significa ter fé. E Jesus, nesse texto, olha o que Jesus fala para ele. É por causa da pouca fé de vocês. Gente, eu não estou me saindo bem com esse negócio aqui. Se vocês puderem me ajudar, algum de vocês me ajudar aqui, como é que coloca esse fio aqui? Toda hora ele está vindo no meu ombro. Vem o meu amigo ali, vai me ajudar. Quando Jesus chega para ele e fala sobre fé, ele fala assim, pois em verdade eu digo para vocês que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte que se ele se lance para o meio do mar, e assim acontecerá. Olha que Jesus falou uma coisa que a gente ouve muitas pessoas falar sobre isso, mas não tem a compreensão do que significa isso. Pessoal, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar que esses montes vão para o meio do mar, e assim acontecerá. A pergunta, pode vir, querido. Como é que os seus montes vão para o meio dos mares? Pense um pouquinho enquanto ele ajeita meu microfone aqui. Só tá assim. Agora está em som. Esse negócio de marinheiro de primeira viagem, né? É fogo, né, gente? Eu acabei de fracassar, mas o moço acabou de me ensinar como é que faz certo. Como é que os seus montes vão para o meio dos mares? Já parou para pensar sobre isso? O que Jesus está querendo dizer? A pergunta é, aonde estão os seus montes? Aonde estão os montes das suas dificuldades? Aonde estão os montes dos seus fracassos? Estão diante de você ou eles estão no fundo dos mares? A tendência nossa, quando lê um texto como esse, é falar assim, deixa eu testar minha fé, seria do tamanho do grão de mostarda. Olhar para o monte, vai para o meio dos mares, vai para o meio dos mares, vai para o meio dos mares. Sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Porque não é isso que Jesus está ensinando. É aonde você vê os seus montes. Jesus está perguntando,
Qual é a visão que você tem acerca dos seus problemas? Você vê os seus problemas como uma barreira intransponível na tua frente, ou você vê os teus problemas debaixo de uma palavra, de uma promessa, onde ele está dentro dos mares? Como é que você vê os seus problemas? Se você está vivendo o impossível, a pergunta é: o seu impossível é um monte que está na tua frente, ou o teu impossível, você, pela fé, coloca ele embaixo dos mares? É totalmente diferente. A forma como você vê os seus problemas define qual o resultado que você vai ter. A sua visão sobre as dificuldades vai definir se as suas dificuldades serão vitórias ou serão derrotas. Porque se olhar o meu casamento como sendo muito ruim, intransponível, imutável, ele será uma montanha na minha frente, intransponível, imutável. Mas se eu colocar isso, ter uma visão diferente, se eu acreditar na palavra de Deus, se eu permitir que essa palavra me molde, ele será outra coisa diferente. Se eu olhar as minhas dificuldades com a perspectiva de fé, se eu colocar as minhas dificuldades lá no fundo do mar, onde elas têm que estar, eu tenho vitória. É a tua visão do impossível que vai construir a vitória. E eu quero mostrar para vocês que a visão do impossível é algo espiritual. É algo espiritual. Abra comigo o livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel. Olha que palavra maravilhosa. Eu vejo esse verso, especialmente avivalista. Eu gosto dos avivalistas, né? E normalmente, nós quando falamos desse verso, falamos sempre sob a perspectiva do derramamento do Espírito Santo. E é verdade, esse texto fala sobre um grande derramar do Espírito Santo. Agora, quando você vai olhar o contexto do avivamento está no meio de uma crise. Fala comigo, avivamento e crise são duas coisas que andam juntas. Gente, você lê a Bíblia de capa a capa, é na crise que o povo busca a Deus e vive um grande avivamento. Exatamente nas crises que Deus mexe com as colunas do mundo e Ele traz o seu Espírito. E Ele faz algo maravilhoso. Olha o que diz o verso 24. Olha só. E as eiras se encherão de trigos, os lagares transbordarão de mosto e azeite. Você pode notar que é a intervenção de Deus em meio à crise. Tempo de abundância. E assim eu vou restituir os anos que foram consumidos pela lacustra, pela voadora, devoradora, destruidora, cortadora. O meu grande exército enviarei contra vós. E diz mais: comereis abundantemente e vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Verso 27. E vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel. Eu sou o seu Deus. Aí ele vai no verso 28. Olha que coisa interessante. Acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E diz mais, olha só. Também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito.
que tem a ver Espírito Santo com crise? E o que o Espírito Santo faz? O que o Espírito Santo faz nesses tempos de crise? Eu queria que você falasse comigo. Fala comigo. Visões, sonhos, profecias. De novo. Visões, sonhos, profecias. Mas fala mais forte. Visão, sonho, profecia. Deus tem a resposta. Esses são tempos de você voltar a ter visão de Deus. Esses são tempos de você começar a enxergar as coisas, não pela ótica da montanha, mas por olhar ela dos fundos dos mares. Esses são tempos de você sonhar com coisas grandes, você acreditar em coisas grandes e caminhar na direção de coisas grandes, porque o Espírito Santo de Deus tem isso para você. Esses são tempos de você mudar o seu discurso, mudar a tua boca e começar a profetizar coisas grandes, porque o Deus de Israel, Ele está no meio de nós e Ele faz ruim. A sua imunidade cai por 5 a 6 horas. Se você ficar por 10 minutos, a sua imunidade cai por 10 a 12 horas. O que mais o mundo tem feito hoje? E se a imunidade cai, vou te perguntar, se a imunidade cai, o que acontece com as pessoas? E se as pessoas adoecem, morrem. O vírus existe, não existe? Se tua imunidade for forte, o que vai acontecer? Seu organismo resiste. Agora, se a sua imunidade estiver baixa, você vai fazer o quê? Vai morrer. Por quê? Existe o quê? Uma profecia ruim. Existe uma visão ruim. Existe um sonho morto, gente. É isso que está acontecendo. Afinal de contas, aonde você está ancorando a tua vida? Aonde você está ancorando a tua esperança? É no espírito de morte ou é no espírito de Deus? Aonde você está colocando a sua fé? Fala comigo. Profecia. Sonhos. Visões. E olha que ele fala de moço, de velho, de servo, de senhor, não importa. O Espírito de Deus vem para todos. Porque Deus quer você tendo profecias. Deus quer você sonhando. Deus quer ver você tendo visões de algo maravilhoso. Porque esse é um tempo de Deus fazer algo maravilhoso em nossas vidas, na sua família. Você vai ficar dominado pelo fracasso ou você vai se levantar e dizer: Deus, esse é o meu tempo. Eu vou me erguer agora e vou construir a minha vida debaixo dessa palavra. O que é que você vai fazer? Eu quero ver você se colocando de pé em nome do Senhor Jesus, tomando uma atitude espiritual e declarando assim: eu quero de Deus, eu quero a profecia, eu quero as visões de Deus, eu quero os sonhos de Deus. Eu não vou permitir que a minha casa, que a minha família, que os meus amigos fiquem abduzidos por esse espírito de morte, mas eu serei o profeta de uma mudança sobrenatural na terra, porque esse é o tempo de Deus, a vida, em nome de Jesus. Aleluias. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Eu quero que você, em nome de Jesus, comece a confessar a visão negativa. E diga: Deus, em nome de Jesus, eu não vou mais viver debaixo dessa visão negativa. Eu não vou viver mais debaixo de uma profecia negativa. Eu não vou mais viver debaixo de um sonho negativo. Mas em nome de Jesus eu me levanto. Como igreja do Senhor, eu sou profeta dessa geração. Eu me levanto, minha família será uma bênção, minha casa será uma bênção. Eu vou viver tempos maravilhosos, porque o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluias.
Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga isso: o Espírito do Senhor. Diga isso, faça assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, Ele me capacitou em nome de Jesus. Eu ministro sobre o povo de Deus agora um avivamento que vem do céu. Ora, Bachuri, canta lá. Que o Espírito do Senhor agora venha como um vento impetuoso e comece a inundar o seu coração, comece a inundar a tua vida, a tua mente, em nome de Jesus. Você pode estar na sua casa agora, mas Deus entrou na sua casa. O Espírito de Deus entrou na sua casa, entrou na sua vida agora. E esse Espírito diz: morte, saia desse lugar. Negativismo, saia desse lugar. Profecia do mal, nós te destruímos, nós te repreendemos em nome de Jesus. Essa é uma igreja santa, é povo de Deus, é povo escolhido, é sacerdote, são sacerdotes santos. Oh, aleluias! Sobre a igreja do Senhor tem o manto da graça, da proteção, tem o sangue do Cordeiro que te guarda, tem o Deus de Israel te protegendo. Você está debaixo da proteção do Senhor, e nenhum mal virá sobre você, nenhum espírito de morte vai tocar em você. Ora, Bachuri, canta laia. Nenhum vírus vai fazer você tremer, porque você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma profecia, você está debaixo de um mover de Deus. Orebalacalabachuri, canta laia. Rebachuri, canta laia. Você vai sentir no teu corpo agora os arrepios que vêm do céu, porque é o Espírito de Deus em você. É o Espírito do Senhor que diz: eu te tomo pela mão, eu te tomo pela mão, eu te seguro, eu te sustento, eu te fortaleço. Orebachuri, canta laias. Receba esse espírito de unção que está sobre a tua vida. Receba esse espírito de unção que está sobre o seu corpo. Ora, Bachuri, canta. Se existe um mal sobre você agora, ele está saindo, porque ele não resiste a essa unção, ele não resiste à graça de Deus. Em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Você está feliz? Diga glória a Deus. Você está feliz? Diga glória a Deus. Diga aleluias. Diga: eu sou a igreja do Senhor Jesus, eu sou povo de Deus. Diga isso. A unção de Deus está sobre a minha vida. Aleluia. O Espírito de cura está sobre mim, o Espírito de vitória está sobre você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.